Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal. Nós vamos continuar falando então dos autores contratualistas. O semana anterior foi o Thomas Hobbes, né? Um matemático, um filósofo que tinha uma perspectiva mais próxima do absolutismo político, né? A ideia de que os seres humanos precisam do Estado e de um Estado que seja forte, né? Que seja com poder absoluto, inclusive um monarca com poder absoluto, que com esse poder ele iria garantir, né, a segurança de todos. Já o autor de hoje, o John Locke, ele tem uma outra perspectiva, ele deixa outro legado, né, para nós. Começando por quem é John Locke, né? Quem foi John Locke? Filósofo e político inglês, né? Estudou filosofia, medicina e ciências naturais e foi professor em Oxford. E já no final da vida dele, ele foi membro do parlamento inglês, foi nomeado membro do parlamento inglês. Ele era um filósofo, isso é muito importante, ele era um filósofo empirista. O que isso significa? Conhecimento para ele, todo o conhecimento humano, ele provém da experiência prática, da observação das experiências. Então ele vai descartar, né? Ele também vê o ser humano como dotado de razão, né, a importância da razão. Então ele descarta verdades que sejam místicas, que sejam outras explicações que não sejam racionais. Né? Para ele, todo o conhecimento vem da experiência prática e de forma racional. Né? Talvez a grande herança, o grande legado dele seja que ele é considerado o pai do liberalismo político, né? Dessa ideologia política, que depois se desmembrou, né? Teve uma interpretação econômica, o liberalismo econômico, né? Que depois, pós anos 70, nós tivemos o neoliberalismo, tem vários desdobramentos, né, o liberalismo, mas considerado o pai, o cara que começou a teorizar, a escrever sobre isso foi ele. Basicamente, o que ele vai defender aí no sentido do liberalismo? O ser humano tem alguns direitos naturais, como o direito à vida, por exemplo, e um dos direitos naturais é o direito à propriedade, o direito a possuir alguns bens para a sua sobrevivência, né? E o Estado, nesse sentido, ele deve agir de forma limitada, ele tem que ter seus poderes limitados, não tem que ser um Estado com poder absoluto, né? Não, o Estado ele tem que existir garantindo as liberdades individuais dos indivíduos e garantindo a propriedade dos indivíduos. Ponto. A visão dele é essa, né? O Estado deve ter o seu poder limitado e deve respeitar as liberdades individuais, né? Do ponto de vista político, ele também é bem diferente do Hobbes, né? O Hobbes defendia uma monarquia absolutista com poder centralizado no monarca, com um poder que não existe outra instituição, né? Não existe outra instituição para contrapor, vamos dizer, o poder do monarca, né? É apenas o monarca que toma todas as decisões, faz as leis e tudo mais. Já pro Locke não, ele defende a monarquia parlamentarista. Então ele defende a existência de um parlamento que também tem legitimidade política para contribuir com a elaboração das leis, né? Então essa já é uma diferença bem importante com relação ao primeiro contratualista que foi o Hobbes, né? Uh, Fundamental, todos esses autores, como vocês podem ver, desde os dos anteriores, do Aristóteles e do Maquiavel, eles discorriam, né, falavam sobre natureza humana. Cada um tem uma perspectiva diferente sobre natureza humana. O Locke, como eu coloquei para vocês, ele tem uma visão de defesa de uma visão empírica, da experiência, né? A experiência é que dita o conhecimento e que o ser humano é racional. Então, para ele, na natureza humana, o homem no estado de natureza, vamos dizer assim, o homem é livre, mas ele age racionalmente. Então, não seria uma guerra total, como diria o Hobbes, né? Uma guerra de todos contra todos. Na verdade, o ser humano ele consegue viver antes da existência do Estado através do uso da razão e conseguindo lidar com diversos conflitos, com resoluções pacíficas, e outras vezes entrando em conflitos também. Embora ele reconheça que existam conflitos, né? Ele reconhecia os conflitos, ele não trata isso como uma guerra de todos contra todos, uma guerra incessante, né? Então, o ser humano, por natureza irracional, consegue se organizar antes do Estado, mas entra em alguns conflitos. Basicamente, o que é fundamental, como eu tinha colocado antes para vocês, o ser humano, para o Locke, ele possui direitos naturais. Então, o humano recebe da natureza o direito natural à vida,
à liberdade e aos bens, no caso a propriedade privada. Esse seria o básico ali. O ser humano tem isso, ele recebe isso da natureza. Qual é que seria a função do Estado, então? Né? Qual é a necessidade de um contrato social, dessa metáfora, né, de fazer um contrato social para a existência do Estado, se nós não temos guerras de todos contra todos, né, como diria o Hobbes. Pro Locke, o Estado ele é criado para garantir esses direitos naturais. Né? O Estado é criado para garantir a propriedade, as liberdades individuais e a vida. Essa é a função do Estado, que deve ter o seu poder limitado e respeitar as liberdades individuais também. Né? Ele não pode agir como um Estado absolutista. Então o Estado busca atuar, né, no modelo do Locke, na perspectiva dele, como um regulador que tem que interferir pouco. Vocês podem ver a presença do liberalismo aí. Hoje a gente escuta isso de políticos contemporâneos que se dizem liberais, neoliberais, que o Estado tem que interferir pouco, que o Estado tem que se meter pouco na economia e tal. Então, ele foi o primeiro cara a falar sobre isso, né? O Estado tem que interferir o mínimo possível na vida das pessoas, mediando os conflitos e garantindo a propriedade. O fundamental para o Locke é isso. Garantia das liberdades, garantia da propriedade privada, né? É o fundamento básico dessa perspectiva dele liberal. Na relação, então, entre os súditos e o soberano, né? Essa lógica que tinha com o Hobbes, que as pessoas, né, que abrem mão do poder para o Estado, para o monarca, que vai ser o soberano, e as pessoas seriam súditas, né? Estariam subordinadas mesmo, não seriam cidadãos. Essa perspectiva muda já com o Locke, né? A soberania ela não está num rei, não. A soberania ela está na população para o Locke, né? O Estado ele tem, né? No caso a monarquia parlamentarista para ele, né? Também deve respeitar as leis natural e civil. Então, antes de tudo, antes do Estado, antes das leis civis, já tem as leis naturais. Né? Os direitos naturais, o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à liberdade, em que o Estado ele tem que vir, mas vir respeitando isso. Né? Então, o Estado ele só vai agir corretamente se ele for limitado, se ele não tiver um superpoder, né? Se ele não tiver poder absoluto. Então, a relação entre súditos e soberano, né? Entre as pessoas da sociedade e o monarca, entre o governo, tem que ser guiada pela defesa desses princípios e das liberdades individuais. E o interessante também é pensar, como ele tem uma visão de natureza humana, que o ser humano é racional, o Estado ele não é criado do zero. Ele é criado já depois de algum momento que já existem algumas regras. Antes do Estado, como a gente conhece, já existiam algumas regras que são produto da racionalidade humana. Né? Então, mesmo antes da existência do Estado, já existe alguma lógica, os seres humanos já seguiam algumas regras, não era um caos generalizado na visão do Locke, né? Diferente do Hobbes, que tinha uma perspectiva de guerra, né, generalizada. Então, basicamente é isso, gente. A referência do Locke aí, Carta acerca da Tolerância, segundo tratado sobre o governo e ensaio acerca do entendimento humano. Esse é um trabalho que esse livro aí reúne 3 escritos dele, mas existem alguns outros escritos e é um autor muito importante. Esses autores contratualistas eles estão no início dos cursos de direito, né? É necessário estudar para quem vai fazer direito ou outros cursos, ciência política, ciências sociais, história, acabam estudando esses autores e sobretudo por essa relação, né? Pela explicação de por que existe o Estado, qual é a legitimidade disso e de que forma, né, as pessoas estão vinculadas, né, à existência desse Estado e a forma como o Estado é criado. Então na próxima semana a gente vai para o último autor contratualista, que é o Rousseau, e seguimos as nossas videoaulas. Eu quero pedir para vocês que quiserem deixar um comentário, uma dúvida, uma questão, podem deixar também aí nos comentários. Deixa o likezinho sempre quem puder, aí quem gostou do vídeo. Se não gostou pode dar dislike também, não tem problema. E quem não está inscrito, está assistindo os vídeos, está acompanhando, pode se inscrever no canal, que vai ser muito bom para nós aí, ajuda o canal a crescer e ajuda os vídeos também a serem divulgados aí na comunidade. Então, brigadão pessoal e apareçam aí.
Valeu!